Pois bem, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E quando a gente fala em independência, a gente lembra de liberdade. E liberdade é uma coisa bastante interessante da gente conversar, inclusive na nossa classe de médicos veterinários, eu já explico por quê. Aliás, essa é uma das ponderações que eu queria fazer, já entrando nesse assunto então. Nossa espécie humana é a única espécie contemplada por Deus com o direito de escolher aonde ir e aonde vir. É a gente que tem o livre-arbítrio, que nos é dado pelo córtex, mais especificamente córtex pré-frontal esquerdo, que é o que nos dá o controle emocional. As outras espécies não podem escolher, elas não escolhem ser diferentes, elas simplesmente têm que cumprir o papel delas na natureza. Um gato não pode reclamar de ser gato. Ele simplesmente é um gato e faz o que o gato faz, assim como o cachorro faz. Apesar disso parecer muito simplista, isso faz parte da filosofia mais requintada do mundo, né? A maré mareia, o sapo sapeia, e talvez vocês conheçam esse tipo de filosofia que realmente nos traz para o momento presente. E é isso mesmo. Até uma ave que a gente costuma falar, eu queria ser livre como uma ave. A ave não escolhe voar, ela é obrigada a voar. Ela não fala, hoje eu vou trabalhar a pé para descansar minhas asinhas que eu estou cansada. Ela simplesmente tem que voar porque é o papel que ela precisa cumprir. O ser humano não. A gente pode escolher, a gente tem o livre-arbítrio. O ponto é que, conforme eu coloquei no texto desse folder que eu estava chamando vocês para essa live, a gente escolhe, mas não escolhe. A gente precisa ter consciência do que está escolhendo, porque todas as nossas decisões, elas são provocadas, pautadas nas nossas emoções. Então, o nosso sistema nervoso central, ele primeiro processa a emoção do que eu estou sentindo daquela situação, de uma fala, ou do que eu estou ouvindo que você está me falando, ou do que eu estou pensando, não interessa. O processamento emocional vem antes, e aí depois que eu sinto, porque essas informações chegaram no sistema límbico, nas amígdalas corticais e evocaram aquela emoção, é que essa informação vai para o neocórtex, especificamente para o córtex pré-frontal esquerdo, para você deliberar racionalmente sobre aquilo que você está em pauta, sobre o que você ouviu, sobre o que você viu, sobre o diagnóstico que você está dando, sobre a prescrição da medicação que você está fazendo, que dose você vai usar, quantas vezes e etc. Primeiro, você já decidiu em termos emocionais, para depois você começar a deliberar racionalmente. É aí que você vai ponderar, refletir, analisar, calcular. Mas a emoção emocional já está feita antes. Então, se você não tem consciência do que aquela situação em si provocou em você emocionalmente, muitas vezes a sua decisão, embora você ache, você jure por Deus que ela foi feita em termos racionais, não foi. Os argumentos lógicos que você arrumou foram só para validar a emoção prévia que você já sentiu. Então a nossa liberdade, ela existe desde que você tenha consciência do que aquele fato em si causou em você. E estendendo um pouquinho mais esse assunto, que é essencialmente onde eu queria chegar, é essa liberdade que nos coloca na raiz da ética. Se eu tenho a opção de decidir o que eu vou falar ou o que eu vou fazer, se eu vou falar bem ou mal de um coleguinha, por exemplo, isso é uma decisão. E a ética, ela é pautada na livre escolha, na sua liberdade. Não existe um quadro de ética, isso pode, isso não pode. Até porque se assim fosse, isso já nasceria morto por conta de quanto a vida é dinâmica, de quantas coisas acontecem. Se a gente parar para pensar hoje, quanto o computador interfere na nossa vida, ninguém mais vive sem um computador, sem um smartphone, coisa que não acontecia há 10 anos, 20 anos. Então o dinamismo da vida faz com que não adiante a gente ter listas de isso pode ou isso não pode. A ética, ela é muito dinâmica, é um conjunto de regras propostas em nome de uma convivência boa entre os indivíduos da mesma classe. Então se a gente fala na veterinária, por exemplo, a ética é isso. E eu posso escolher agir, porque eu tenho livre escolha, porque eu tenho a liberdade, porque eu sou a única, eu faço parte da única espécie do planeta que pode escolher. Então eu escolho fazer de um jeito ou de outro. E muitas vezes a gente escuta, eu falei mal dele porque ele também falou mal de mim antes. Eu fiz isso com ele porque ele fez isso ou aquilo comigo antes. E aí você deixou de escolher. Então você entregou a sua liberdade, portanto a sua ética nas mãos do outro. E você começa a se justificar, inclusive com argumentos racionais para poder justificar a cagada que você está fazendo, porque o outro fez antes de você. Mas isso não é liberdade. Então eu só queria
conversar um pouquinho sobre isso nesse momento oportuno, porque liberdade é ela que contempla a ética, junto com a empatia. Liberdade e empatia é que nos dão o livro da ética, do que eu posso e do que eu não posso. Eu escolho a partir do quê? De me colocar no lugar do outro, de entender a perspectiva emocional do outro, de entender o que pode ter acontecido no dia que ele atendeu aquele paciente, no dia que eu considero que ele errou um diagnóstico, um laudo ou um procedimento, no dia que eu discordo do que ele fez e etc. Mas se eu me coloco no lugar dele, se eu consigo entender a perspectiva emocional dele, e se eu entendo que nos dias que eu não estou bom emocionalmente, estou passando por problema, estou cansado, eu também tendo mais a errar, então fica mais fácil eu entender que pode ter acontecido a mesma coisa com o outro, e pelo fato dele fazer parte do meu nicho, pelo fato dele fazer parte da mesma classe profissional que sofre as mesmas dores que eu, então eu consigo entender as dores que ele sente porque eu também as sinto. Falta de grana, pressão emocional, dificuldade de lidar com o tutor, dificuldade de lidar com outras pessoas, enfim, dificuldade de fazer a coisa certa, de fechar um diagnóstico, e aí eu passo a entender que ele pode ter errado, ou que ele pode ter se equivocado, ou que simplesmente eu não concordo com ele, mas isso não faz dele uma pessoa pior do que eu, ou melhor do que eu. Simplesmente ele tomou um caminho diferente do que eu, porque ele acreditava que naquele momento aquilo devia ser feito dessa forma. E eu falo isso com toda a naturalidade, porque da gente que faz exame diagnóstico, especialmente com imagem, se você faz imagem, você sabe muito bem do que eu estou falando, que a gente depende de uma série de fatores enquanto você está trabalhando, da boa vontade, da colaboração do paciente, da colaboração do tutor, de ter um lugar que esteja equipado com tomada, com mesa e etc, com gente me ajudando. Além disso, eu ainda tenho que ter todo o meu treinamento, todas as minhas questões emocionais que eu tenho que lidar bem e que às vezes eu não acerto. E que às vezes, embora tenha feito o melhor de mim, eu não consegui chegar no resultado que eu queria, na perfeição que eu gostaria. E da mesma forma eu espero que quando um exame meu caia na mão de um colega, quando o diagnóstico meu caia na mão de um colega que discorde de mim, que ele também tenha empatia por mim, que ele também pondere, que ele também use a área do cérebro que lhe dá o livre-arbítrio, que ele também use a área do cérebro que lhe dá a liberdade de escolha, para ele simplesmente não sair me detonando, me julgando para o tutor ou para outros colegas ou para quem quer que seja, simplesmente porque ele discorda de mim ou simplesmente até porque ele pegou um erro meu. E aí eu teria assunto para a gente conversar até amanhã sobre coisas que já aconteceram, e nesse mundo de palestrante então isso é muito mais intenso, porque a vaidade, o ego, enfim, e toda essa questão do ser humano impera muito mais do que na prática e na rotina clínica. Então eu quis trazer essa questão para vocês, que a gente precisa sempre nos lembrar, porque são assuntos que, embora a gente já saiba de berço, mas é bom sempre a gente conversar, é bom sempre a gente reiterar. E aí, aproveitando a questão da liberdade, essa era uma das ponderações que eu queria trazer para vocês dentro da nossa classe de veterinário. O que você está fazendo como médico veterinário, mas antes, como ser humano, para usar a sua empatia, para usar a sua liberdade quando você está diante de um caso que veio de um outro colega que você discorda, quando você está diante de um caso que você não concorda, ou mesmo diante de um erro de algum outro colega. Como é que você trata isso? O que aquilo evoca de emoção em você e qual tem sido as suas atitudes nesse sistema, nesse momento? Por quê? Porque só conversando sobre isso e trazendo esse assunto à consciência, a gente tem condição de melhorar como classe, de ponderar como classe. Porque só me colocando no lugar do outro e me lembrando que eu também erro quando o meu dia não está muito bom, quando as minhas preocupações são maiores do que o normal, quando a minha ansiedade está muito grande, eu tenho mais tendência a errar também. Então que nesse dia 7 de setembro, que a gente comemora a independência do Brasil, onde a gente ficou livre, teoricamente, né, de Portugal, e a gente passou a ser uma república e passou a andar com as próprias pernas, enfim, que a nossa classe de veterinária também se lembre de que a gente precisa de mais valorização e que essa valorização parte da nossa atitude individualmente. É um pouquinho todo dia para a gente alcançar a valorização e a liberdade de classe que a gente merece, com a valorização, com a ponderação. Eu podia conversar isso no dia 9 de setembro, que a gente comemora o Dia do Veterinário, mas estou trazendo hoje por conta do Dia da Independência. A segunda ponderação que eu queria conversar com vocês justamente sobre outra questão importantíssima na nossa classe de veterinário, que a gente se esquece muitas vezes disso. A gente, como ser humano, a gente
tem vivido uma máxima de que quanto mais melhor, quanto mais rápido melhor, quanto mais poder melhor, então quanto mais trabalhar melhor. É a máxima equivocada de quanto mais melhor. Só que a gente esquece que o nosso corpo trabalha com gasto e reposição de energia de forma cíclica. A gente precisa entender, precisa se lembrar que a coisa é cíclica. Eu gasto, mas eu tenho que repor. E muitas vezes a gente se esquece. E aí, de novo, lembrando o seguinte, hoje, por ser feriado, eu também fiz essa ponderação e queria colocar com vocês as necessidades humanas. Elas são colocadas em forma de pirâmide invertida, sendo que lá embaixo, no ápice, só que o ápice está lá embaixo, estão as necessidades de sobrevivência, que a gente chama de comer para matar fome, tomar água para matar sede, ligar o ar-condicionado para ter um conforto corporal, esse tipo de coisa que supre as nossas necessidades básicas e fisiológicas, que é o que nos dá a sensação de felicidade, que é aquela felicidade momentânea, que eu tenho as minhas necessidades daquele momento satisfeitas e tudo mais. A partir desse nível, a gente tem 4 níveis hierárquicos de necessidade subindo de baixo para cima. E se a pirâmide está invertida, você há de convir comigo que o que está mais embaixo ele tem uma área de superfície menor que vai aumentando, 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 porque a base está aqui em cima. Mas começando de baixo, a nossa primeira escala de necessidade é a necessidade de sustentabilidade. Eu preciso ser sustentável. Depois eu vou para uma escala de segurança. Eu preciso me sentir seguro. Depois a escala de autoexpressão. Colocar para o mundo aquilo que eu faço de melhor. E por último a escala de necessidade de significância. Me sentir importante dentro do meu nicho. Se a gente está falando de veterinária, dentro da escala de veterinária. Me sentir reconhecido, me sentir valorizado por outros colegas, pelos tutores, pelos clientes e pela minha classe, enfim. Onde eu quero falar hoje da primeira escala de necessidade. Aí se a gente parar para pensar como funciona de forma cíclica e todas essas necessidades elas acontecem a partir de gasto e reposição, quer dizer, de forma cíclica como as ondas do mar que vêm e vão, como as ondas do sistema nervoso central que trabalham em ondas, então aumenta a amplitude elétrica e diminui, aumenta e diminui, como o próprio coração, que eu brinco que é o órgão mais bonito do corpo, que depois ele contrair a sístole para ejetar o sangue, ele se relaxa. E o interessante, ele fica 2 vezes o tempo relaxado do tempo que ele fica trabalhando, ou seja, a diástole, que é o momento que ele se descansa e que ele repõe as energias, dura 2 vezes mais o tempo de contração, que é quando ele ejeta o sangue para frente propriamente dito. Isso é um ensinamento que a gente deveria trazer para a vida, e isso tem sido muito discutido, inclusive no mundo corporativo, que é o que eu gosto sempre de trazer para a nossa classe de veterinária, ver o que está acontecendo no mundo corporativo, com as grandes corporações, como é que eles estão crescendo, o que eles usam, que estratégias eles usam para se desenvolver pessoal e profissionalmente, para ganhar mais, e etc. E trazer dentro para a nossa classe de veterinária que merece muito ficar sabendo desse tipo de informação. Pois bem, então é forma cíclica, eu tenho que, depois que eu gastar, eu tenho que lembrar que eu tenho que repor. E partindo para esse primeiro nível de necessidade, que a gente tem a necessidade de sustentabilidade, cada uma dessas necessidades, aliás, ela tem uma fonte de energia renovável e ou reciclável. Então o primeiro nicho de necessidade de sustentabilidade, a gente recompõe cuidando do nosso corpo físico, é a nossa energia física, que eu já vou falar especificamente sobre isso. O segundo nível de necessidade, que é a necessidade de segurança, eu reponho cuidando da minha saúde emocional. Terceiro nível de autoexpressão, necessidade de colocar para o mundo aquilo que eu faço bem feito, eu cuido através da minha saúde mental. E o último nível de significância, que eu cuido através da minha saúde espiritual. E essa escala de necessidades, que embora fale de energia e de necessidade espiritual, que é do último nível para suprir a significância, está presente nos livros leigos, não se trata mais de livro evangélico, de Bíblia, nem nada disso. Isso que é o mais interessante, a gente pegar os ensinamentos e perceber que são ensinamentos relacionados, inclusive, ao nível de espiritualidade. Pois bem, eu quero falar desse primeiro nicho de necessidade de sustentabilidade que a gente consegue através da energia física, que é cuidar da nossa energia física. Todos esses níveis, eles se conversam entre si. Se você parar para pensar, se você não cuidar da sua saúde física, isso interfere com a sua saúde emocional.
Se a sua saúde emocional não estiver bem cuidada e equilibrada, você está passando por problema, por pressão e não está sabendo administrar isso, você cai doente fisicamente, você perde o seu foco, que é o terceiro nível. Você deixa de se sentir significante. Então são nichos de necessidade que se retroalimentam. A gente precisa olhar para eles com mais carinho dentro da veterinária. Por quê? Para pensar se nesse nicho de necessidade de sustentabilidade, se a gente não é o primeiro a negligenciar. Vou fazer uma pergunta: quantas andam as suas horas de plantão? É muito comum da veterinária, eu tenho que dar um monte de plantão, e daí a gente escuta as maiores desculpas que a pessoa fala e não percebe. Ela não tem consciência da desculpa que ela está dando. Eu tenho que dar muito plantão porque eu ganho pouco. Então se eu não der muito plantão eu não ganho dinheiro. Eu tenho que dar muito plantão porque não acha ninguém para me cobrir no plantão. Ou seja, eu não sou as outras pessoas não são tão boas assim quanto eu. Isso é muito comum para dono de clínica pequena. Mas eu não confio de deixar na mão de outra pessoa. Certo, muito bem. Então você dá plantão todo final de semana, todo dia. Se chama, você está sempre às ordens, é assim mesmo que você tem que fazer. Pelo amor de Deus, cria consciência de que não tem futuro isso. Isso não vai dar, mas eu tenho que dar muito plantão porque o dono da clínica que eu estou me obriga, porque se eu não der ele põe outro no meu lugar. Deixa por outro no seu lugar. Não tem cabimento a gente não parar para pensar. Hoje, de novo, existem diversos projetos de pesquisa e coisas já implementadas dentro do mundo corporativo. Se você pega, por exemplo, essas grandes corporações voltadas para a tecnologia, Google, Facebook, LinkedIn, Yahoo, todas essas enormes do mundo, elas já estão colocando, inclusive, questões para o colaborador descansar no meio do dia. Existem diversos projetos. Tem um projeto muito legal de uma pesquisadora chamada Sarah Mednikas, eu acho que é alguma coisa assim. É uma pesquisadora de Harvard, eu não preciso falar mais nada. Quer dizer, a Universidade Pica das Galáxias, a melhor universidade do mundo, que obviamente percebeu que pessoas que têm 8 horas de sono e conseguem dormir de fato um sono de qualidade, elas são muito mais produtivas do que aquelas que dormem 6 horas de sono ou menos do que isso. Pessoas que conseguem, faz parte da pesquisa, pessoas que conseguem tirar sonecas durante o dia de 1 hora a 1h30, isso equivale a 8 horas de sono noturno. Portanto, se você tem a bênção de conseguir descansar, mesmo dormir um pouquinho durante o seu dia, isso eleva a sua produtividade num nível muito alto, que é como se você tivesse dormido as 8 horas de sono e acordasse revigorado, com a cabeça muito mais focada naquilo que você está fazendo. Por quê? Por razões óbvias, porque o cansaço destrói qualquer procedimento intelectual, qualquer tomada de decisão. Quando você fica cansado fisicamente e ou emocionalmente, portanto, se você está passando por problemas, você tem que pensar isso num nível muito mais alto, numa escala muito maior ainda, inclusive, isso afeta a sua tomada de decisão, que é o que a gente faz no nosso dia a dia da clínica. Vou internar ou não vou internar? Vou operar ou vou tentar resolver com endoscopia? Vou internar ou mando para casa? Quantos miligramas por quilo desse remédio eu dou? Quantas vezes por dia? Que diagnóstico é? Que exame eu peço? Interpretar esse exame. Todas as vezes que você está cansado física e ou emocionalmente, isso interfere com a sua tomada de decisão. Não tem por onde. Então, essa primeira escala, esse primeiro nicho de necessidade de sustentabilidade, você tem que olhar para você e parar com essas desculpas que não dá, porque eu preciso, porque eu ganho pouco, porque isso, porque aquilo. Isso é um caminho sem volta. Os estudos mostram hoje que o acúmulo das substâncias beta-amiloides no cérebro que levam ao desenvolvimento de Alzheimer começam a partir dos 35 anos de idade. A gente tem um delay. Deus nos dá um prazo para repensar o nosso modelo de mundo. Deus nos dá um prazo para a gente repensar as nossas condutas e as nossas atitudes, se a gente está cuidando da nossa saúde ou não. Porque dos 35 até os 55, 60 anos, você ainda pode mudar alguma coisa. Depois que os sintomas de Alzheimer começaram a aparecer, aí já era, daí fica tudo muito mais difícil. Então você precisa pensar muito bem nessa primeira escala. Não adianta nada você buscar ganhar dinheiro, ter sucesso, ter fama, ficar bonzão no que você faz e não ter saúde para poder aproveitar tudo isso. E aí quando a gente pensa, então o que eu tenho que fazer para cuidar dessa primeira hierarquia de necessidade de sustentabilidade que é através do meu corpo físico? Vamos lá. São 4 quadrantes que a gente coloca isso.
Você coloca um primeiro quadrante ativo e com alta octanagem, ou seja, coisas que vão aumentar o seu nível de energia. Primeiro ponto, alimentação. Você tem que cuidar de alimentação. Ingerir proteínas magras ao invés de proteínas gordas, ingerir carboidrato complexo ao invés de carboidrato de baixa complexidade, macarrão, arroz, etc. Exercício físico tem que fazer parte da sua rotina todos os dias, 3 vezes por semana, meia hora, 45 minutos. Não existe mais desculpa para não ser feito. Mesmo na pandemia dá para fazer em casa com um aplicativo, pedir orientação de algum colega ou mesmo seguir uma live de alguém que seja um educador físico e que nos dá de mão beijada uma série de exercícios a partir do que você consegue fazer. Yoga, alongamento, porque à medida que você se desestressa e que você alonga a sua musculatura, isso também alonga o seu jeito de pensar e você passa a pensar com mais flexibilidade. E você precisa pensar também na sua diversão e no seu lazer. Vou repetir. Quando a gente fala dos 4 quadrantes para cuidar dessa escala de sustentabilidade gerada pelo seu corpo físico, você tem que cuidar da sua alimentação. Alimentação com proteína magra, com carboidrato de alta complexidade, você tem que cuidar de exercício físico, você tem que cuidar de alongamento, você tem que cuidar da sua diversão e do seu lazer. Final de semana deveria ser sagrado. Se você não consegue tirar todos os finais de semana, pelo menos um a cada 2 finais de semana, você precisa descansar e sair para espairecer, porque isso vai ajudar você a evocar emoções que te colocam num estado de foco, que te colocam num estado de alta produtividade. Senão não adianta. Não adianta querer trabalhar todos os dias. E de novo, eu já passei por essa dor, então eu sei do que eu estou falando e eu conheço as desculpas esfarrapadas que as pessoas dão. Ah, mas eu trabalho muito porque eu gosto. Eu também dizia isso. Não, eu dou aula todo final de semana e depois trabalho na clínica de segunda a sexta porque eu gosto muito. Nossa, mas você viaja todo final de semana e dá aula? Sim, eu faço porque eu gosto. Mentira, porque alguma área da sua vida não está bem e você foca naquilo que está bem achando que você vai conseguir compensar. Você só vai conseguir degringolar e levar as 2 áreas para baixo, mais cedo ou mais tarde, porque existe um negócio chamado burnout que o veterinário está acostumado a ouvir. Esta semana que encerrou, semana passada, perdemos uma outra colega, infelizmente, em Minas Gerais, que tirou a própria vida porque não resistiu à depressão e ao burnout. Isso que a gente fala é coisa muito séria. E não adianta você pensar que isso acontece na casa do vizinho, acontece com a gente também. Só que por conta do delay que as coisas levam para acontecer, você não percebe, você não se dá conta da quantidade de emoção negativa que você evoca durante o seu dia e a sua semana. Você está sempre deixando para depois. Amanhã eu começo a dieta, amanhã eu começo o exercício, no mês que vem eu reduzo o meu horário de plantão. Não adianta. Precisa criar consciência e depois da consciência criar vergonha na cara. Tomar atitude. Decisão é isso. Eu decido fazer isso por mim, pela minha vida, senão ninguém vai fazer. Não adianta o dono da clínica falar assim para você, ah, mas eu preciso porque não tem outra pessoa para trabalhar. Então eu saio, arrumo outro lugar para trabalhar, porque o que o dono da clínica está te falando, se ele te fala isso, é que ele não está nem aí, nem um pouquinho preocupado com o seu bem-estar físico, mental e emocional. Desculpa falar tão rasgado e claramente, mas essa é a verdade nua e crua. É você que tem que cuidar de você mesmo. Isso se chama autorresponsabilidade. Depois o segundo quadrante, onde a gente coloca as coisas de forma passiva, mas ainda que geram autooctanagem. O que você pode fazer para cuidar de você? Breaks regulares no meio do dia. De novo, Google, Yahoo, o Facebook, LinkedIn, todas essas grandes corporações permitem inclusive que os colaboradores levem cachorro, o próprio pet para ficar lá com eles, para eles terem esse momento de descanso regular. Tipo, a cabeça começou a esquentar, sai fora, vaza, vai tomar um café, uma água, vai respirar, vai brincar com o cachorro, vai fazer alguma outra coisa e esquece aquela atividade que você estava fazendo. Isso faz você reciclar sua própria energia e fazendo isso todo dia e diariamente ajuda você a não surtar. Sonecas no meio do dia, conforme eu já disse, se você tiver a oportunidade de dar uma descansadinha e relaxar e ficar 15, 20 minutinhos lá descansando, olhando para o nada, esquecendo de tudo, perfeito, sua produtividade vai explodir. Meditação no meio do dia, eu canso de oferecer os áudios de meditação mindfulness, para quem quiser me coloco de novo à disposição, pode me chamar no direct ou pelo WhatsApp.
Eu envio esses áudios para você, dura coisa de 5 a 10 minutos no máximo. Faça no meio do dia. Tá lá se estressando, preocupado, cansado, vai para um lugar, relaxa. Fecha os olhos, senta e começa a meditar um pouquinho, foge com o pensamento de onde está te atordoando, coloca o pensamento na tua respiração um pouquinho, traz de volta para o momento presente. Isso ajuda você a evocar sinapses no córtex pré-frontal esquerdo de novo, faz tua produtividade explodir. Sono de qualidade, não tem por onde. E férias, pelo amor de Deus, faz quanto tempo que você não tira férias? Escreve aí, então você precisa elaborar planos de ação para você conseguir planejar suas férias. Precisa de pelo menos uma vez por ano. O ponto é o seguinte, como essa energia ela é cíclica e a gente precisa gastar e repor, gastar e repor, gastar e repor, se você não usa esses dois quadrantes que eu mencionei, o passivo e o ativo de auto-octanagem, o teu corpo vai te pedir energia de uma outra forma. Então, por exemplo, se você não cuida da sua alimentação de forma saudável, o teu corpo começa a pedir energia de uma outra forma. Por exemplo, ele começa a pedir por cafeína. Quanto de café você toma no dia diz muito sobre o que você está fazendo com a sua saúde alimentar. Se você pede muito café durante o dia, é sinal que o teu corpo está pedindo energia rápida, de uma outra forma equivocada, porque você não está cuidando da sua saúde alimentar. Seu corpo começa a pedir mais açúcar para suprir, além da energia que o açúcar traz, também suprir a questão emocional. O ponto é que o açúcar é a substância mais inflamatória dos alimentos que existem. O açúcar é altamente inflamatório. Quanto mais doce, mais açúcar você come, maior o risco de você desenvolver uma doença crônica, uma doença autoimune, uma doença neurológica no decorrer do tempo. Então precisa cuidar. Quanto de açúcar você está comendo? Pelo amor de Deus, a gente sabe disso. Isso é tudo coisa que a gente está acostumado. Só que prova que as nossas decisões são muito emocionais e não são racionais. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, você já sabe mais do que eu, inclusive. Talvez você seja perito num assunto que eu não sou. Só que você continua tomando muito café, comendo muito açúcar, dormindo pouco, sem fazer exercício. Mas espera um pouco, se as nossas decisões fossem racionais, no momento que você estuda tudo isso, que é o caso de todos nós aqui que somos médicos, então você começaria a tomar todas as decisões certinhas. Eu vou dormir cedo, eu vou acordar cedo, eu vou me alimentar, eu vou tirar férias e eu vou comer bem, eu vou elaborar um cardápio para mim. Só que as nossas decisões não são racionais, elas são emocionais. Aí você exagera no carboidrato simples, macarrão, arroz, por quê? Porque vira açúcar rapidinho, aquilo gera energia, você finge que você está satisfeito, só que no decorrer do tempo isso te leva para um caminho sem volta. Além do que você começa a buscar por drogas, como anfetaminas ou outros tipos de remedinho para dormir, remedinho para descansar e etc. Além de começar a aumentar a secreção de glicocorticoide, porque você vive evocando emoções do sistema luta ou fuga. E ainda você pode correr o pior risco, que é entrar na zona de dormência, que é buscar por mais álcool do que você deveria para poder se divertir, ou outras droguinhas para poder se divertir, porque você não está conseguindo fazer as coisas direito. Comprimidinho para dormir, você passa a comer em excesso, você passa a assistir televisão em excesso, precisa de mais analgésico e etc. Porque simplesmente a gente não observa que a escala de hierarquia humana contempla que a primeira hierarquia de necessidades é a nossa necessidade de sustentabilidade. E teu corpo não é uma máquina e você é responsável por ele. Vou repetir essa frase, o teu corpo não é uma máquina e você é o único responsável por ele. O que é que você tem feito para cuidar do teu corpinho, que é o que te dá sustentabilidade? Não tem por onde fugir. Busque autorresponsabilidade, escreve aí no teu papel. Porque quando você escreve, você foca de 0 a 10. Quanto você está cuidando da tua saúde alimentar? Quanto você está se alimentando bem? Dá uma nota de forma subjetiva. Se essa nota estiver mais baixa do que 7, faça alguma coisa urgente. Onde é que você pode melhorar? Aí o que você tem que fazer? Criar planos de ação. O que não está bom? Estou comendo muito doce. Então eu vou reduzir. Coloque uma agenda. Vou comer doce depois do almoço de terça e sexta. Não como mais doce. Por que não está tão bom? Ah, porque eu estou comendo muita massa. Então eu vou reduzir. Para quanto? Por que não está tão bom? Porque eu não estou tomando um café da manhã de qualidade. Então você passa a criar planos de ação para melhorar a sua alimentação. Segunda pergunta.
Como é que está a sua saúde de exercício físico? Está se exercitando? Ah, posso melhorar. Quanto que você pode melhorar? O que você pode fazer para melhorar? Ah, não estou fazendo nada. Pelo amor de Deus, cria vergonha e começa. Como é que está a sua saúde de descanso? Você tem horário para dormir? Você tem horário para acordar? Final de semana é teu para você descansar? O que você faz para lazer? Para evocar emoções do tipo descanso, alívio, serenidade, paz, para não pensar em nada. Você necessita desse tipo de coisa para você poder sobreviver, para você se manter focado e poder exercer o seu propósito como médico veterinário. Como é que está a sua saúde de férias? Quando é que você tirou férias a última vez? Quando é que você vai tirar de novo? Programe uma viagem, porque isso faz parte da sua saúde. Essa era a live curtinha que eu tinha prometido para vocês hoje, meus amigos. Eu vou falando, aí eu acabo nem prestando atenção. Vinícius Veloni, Evovete mudou e fez toda a diferença na minha vida. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. A Mili também. No dia que eu fizer o Evovete, no dia que você fizer o Evovete, vai mudar o seu conceito, falando para alguém. Muito obrigado por vocês que fizeram o Evovete, que estão aqui fazendo propaganda do curso. Estamos na 3ª edição. Em breve começaremos a 4ª, graças a Deus, esse curso que realmente tem ajudado bastante gente, é muito legal. Hoje eu montei um canal no Telegram, deixa eu falar para vocês, se você já viu e já se inscreveu, muito obrigado pela sua participação. Se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve, tem o link na minha bio aqui no Instagram, é só clicar no link, não tem que dar e-mail, não tem que dar nome, não tem que dar nada, você clica no link e entra no canal e aí você vai receber conteúdo de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional diário para você de diversas formas. Vídeo, áudio, conteúdo em PDF, eu vou repostando as coisas que eu falo aqui, enfim, para poder acordar você desse tipo de coisa, a prática que a gente usa no dia a dia, mas que nos dá mais foco, produtividade e que em última instância vai também afetar positivamente o nosso faturamento. Então é muito legal, vale a pena. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá e se você puder me ajudar a divulgar, chamar veterinários para participar desse canal. Não sei se vocês sabem, mas canal do Telegram é via de mão única, então só eu posto as coisas lá. Ninguém pode postar mais nada justamente para não desvirtuar o grupo. É só para eu poder compartilhar mais conteúdo e ficar mais próximo de você, que é veterinário, meu colega de profissão, e que com certeza vai se beneficiar de uma coisa ou outra. Pode ser que você não goste muito de um vídeo, mas goste do outro, não goste muito do áudio, mas goste do outro, enfim. É muito legal. Sozinho a gente vai mais rápido, em grupo a gente vai mais longe, meus amigos. Por isso que o esforço é muito grande para a gente poder melhorar a nossa classe, valorizar, para a gente poder, inclusive, ser mais valorizados financeiramente. Bom resto de feriado para vocês, bom descanso, fiquem com Deus. Deixa eu ver, amanhã a gente se encontra com os Evoveters 3. Quem está aqui, que está fazendo o Evovete, amanhã a gente tem encontro. Se não, segunda-feira que vem a gente se vê. Beijo no coração. Amanhã tem outro vídeo. Até o dia 10, 4 vídeos às 18 horas eu estou postando. Uns vídeos inclusive com algumas edições para ficar um pouco mais engraçado e tudo. Hoje eu estou falando sobre perfis de comportamento dos clientes, o que a gente pode fazer para poder entender melhor o nosso cliente, tratar melhor e fidelizar melhor o nosso cliente. Beleza, meu povo? Fiquem com Deus. Até amanhã então, se Deus quiser. Obrigado pela presença de vocês. Até amanhã. Valeu!